desenvolvi um método, né? Uma metodologia. É a certa? É um método. Você pode seguir esse método, tem dado resultado. Eu não tenho feito muito a questão, por exemplo, você passou, me dá um depoimento, não tenho feito muito isso, porque eu acho que quem é aprovado não é mérito do conteúdo que você fornece, mas sim de quem estudou. Acho que quem estuda, o mérito é dele, né? Então, o material pode ajudar, mas existe, não é só o material, como eu vou falar aqui, existem vários fatores que influenciam, né, nesse processo, né? Então, o método talvez o principal, né? Mas ele não é tudo, né? Então, o que é o método? Ele pressupõe você estudar, né? Você aprender e você memorizar. Então, você não pode só estudar, né? Ou só tentar memorizar, só fazer, por exemplo, simulado. Você combo de aprendizagem, um combo de preparação, e tem, além desse método, tem outros fatores que eu vou apresentar depois também. Então, isso, o que é estudar? Né? Estudar seria você, que é a fase do contato com a informação, né? Você tem aquele contato com a informação, você assimila o momento que você recebe e assimila aquele conteúdo, e você também inicia um processo de codificação, que é a base para a formação da memória. Então, você, a partir de que você lê um material ali e tal, então, essa é uma fase inicial, que para você conseguir a memorização, por exemplo, vou estudar. Posso estudar, mas eu não vou prestar concurso. Mas para eu prestar concurso, eu preciso estudar, aprender e principalmente memorizar. O que é memorizar? Eu preciso daquela informação naquela hora da prova. Então, eu tenho que estar memorizado. Não? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu estudei, mas não lembro disso. Né? Então, ele não memorizou, ele só estudou. Né? Então, essa e aprender já é um processo, é a segunda fase é uma fase mais profunda, né? Onde ele envolve ali, nessa fase, o cérebro, ele organiza aquelas informações, quando você começou a codificação, né? E ele relaciona o conteúdo, um conteúdo com o outro, faz uma organização e relacionamento, e consolida aquilo que estudou, né? Então, essa é uma fase muito importante, né? Mas é uma fase intermediária, né? Então, a terceira fase é a fase de memorização. O que é a memorização? É uma etapa decisiva, que é ali que o concurseiro ele precisa, é a principal etapa que ele precisa consolidar e guardar aquilo que aprendeu para usar na hora certa, ok? Então, como eu falei, uma etapa predominante, e aí também eu já comentei antes que, estudei, mas não lembro disso. Quer dizer, se você estudou, aprendeu e memorizou, você vai lembrar. Agora, só estudou, talvez você não lembre, né? Então, é uma fase que você... muito importante você arquivar o cérebro não é um arquivo morto, né? O cérebro é um arquivo vivo, então você precisa arquivar aquilo que você estudou e que você aprendeu, né? Para formar a sua memória. E a memória ela tem 4 degraus, né? Uma é aprender, que você incorporou algo novo. O segundo é consolidar aquilo que você aprendeu com novos conhecimentos. Arquivar, né? Guardar a informação na memória. E, principalmente, recrutar, quer dizer, você recuperar, né? Usar a informação no momento certo. Então, você veja como as 3 coisas elas estão interligadas, né?
E então, assim, a memória você disponibiliza, na hora do concurso, você vai disponibilizar o que você precisa. Bem, eu não tirei isso assim do nada, né? Eu, eu acabei estudando esse cara aí, que é o John Dunlosky. Ele é um pesquisador da Universidade de Kent, no Ohio, nos Estados Unidos. Ele e mais 4 pesquisadores, eles desenvolveram, eles fizeram uma pesquisa ampla, né? E eles analisaram 10 técnicas, as mais usadas pelos estudantes. Então, eles analisaram essas técnicas e, com evidências científicas, aí não é chute, e eles apontaram então, quais as técnicas que têm maior, média e baixa utilidade na aprendizagem e na memorização, nos estudos, na memorização. Então, a maior utilidade, média utilidade e baixa utilidade. Na maior utilidade, eles identificaram apenas duas técnicas. A primeira é o que ele chamou de autoteste, o teste que para nós aqui nós vamos então chamar de simulado, né? O que é isso aí? Ele descobriu que fazer esse teste, fazer o simulado, ele melhora o desempenho, consolida a memorização, pois estimula o cérebro a recuperar aquilo que você estudou e aprendeu, né? Então, é a melhor, segundo esse estudo, é a maior utilidade de todas das 10 é fazer o simulado. É a melhor. A segunda é assimilar o conteúdo. O que é assimilar o conteúdo? É, seria você estuda primeiro e depois aprende, né? Depois nós vamos ver o que é estudar, o que é aprender e o que é memorizar, né? Então, estudar seria, por exemplo, você vai estudar uma apostila, vai assistir uma videoaula, tal. Aprender seria você ler artigos, ler resumos de livros ou livros, etc. Memorizar, então, seria você fazer jogos de memória e fazer simulados comentados, tá? Então, você vê, das 10, apenas 2 de maior utilidade, de média utilidade. A primeira, que é a terceira, na verdade, é a prática distribuída, que é estudar com intervalos. Por exemplo, por que uma aula tem 50 minutos? Não é por acaso. Porque daí você tem uma aula de física, depois você tem uma aula de química, depois você tem uma aula de português. Então, se você tiver no mesmo dia as 5 aulas de português, a mente cansa. A mente precisa ser motivada. Então, essa é a prática distribuída. Você tem que estudar disciplinas diferentes, intervalos diferentes. A outra técnica seria a autoexplicação. Você estudou, aprendeu, agora você vai explicar para si mesmo, tá? A quinta seria estudo intercalado, né? Estudo intercalado. Eu acho que eu acabei a prática distribuída, desculpe, a prática distribuída eu confundi com estudo intercalado. A prática distribuída, então, o horário, você estuda, tal. E o estudo intercalado, então, é você fazer disciplinas diferentes, tá? Então, você vê, das 10, apenas as 5 têm maior utilidade e média utilidade. Já a baixa utilidade é a metade que você usa e a gente acha que são técnicas que ajudam. Ajudam, mas não ajudam muito. Então, eles são úteis, mas têm baixa utilidade. A primeira, a sexta das técnicas é sublinhar. Você sublinhar, destacar ou circular um texto ali. Isso ajuda, mas pouco ajuda, né?
Outra coisa é a releitura, porque o cérebro ele não gosta de reler. O cérebro ele é curioso, ele quer ver coisas novas. Então, a releitura, ela pouco contribui para a memorização, apesar de que seja importante, tá? Outra coisa também é assimilar texto e imagem. Isso funciona muito assim no caso de idiomas, mas para concurso ele tem pouca validade, uma baixa utilidade, né? O terceiro é fazer palavras-chave, criar palavras-chave. Criar palavras-chave é um exercício de musculatura. O cérebro não gosta de ficar repetindo coisas, ele quer sempre a novidade. E fazer anotações, aqui, para mim, eu sempre achei que fazer anotações era o máximo, né? E você vê a última das técnicas, a mais baixa utilidade, né? É você fazer anotações. Eu tenho um sobrinho meu que ele é um gênio de estudo, ele vai para as aulas e nunca faz anotação nenhuma. E ele tira 10, não tira 10 em tudo, obviamente, mas ele passa com maior facilidade em todas as disciplinas. Uma vez até a professora cobrou dele os cadernos, ele teve que copiar caderno em todo mundo, porque ele não fazia anotação nenhuma. Então, ele força muito a mente na hora da aprendizagem, na hora do estudo, né? Que eu vou passar aqui para a próxima. Então, baseado nisso aí, eu, eu fiz uma pesquisa de campo, uma pesquisa aplicada. Você vê aqui que eu estou sempre falando, não é um achismo, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre Burkina Faso, né? Talvez aqui, eu não sei se alguém sabe quem que é Burkina Faso, por favor, se manifeste. Então, a ideia era entender qual que era a contribuição, né, de cada etapa dessa, né, para concurso. A etapa de estudar, de aprender e de memorizar. Então, eu fiz essa pesquisa aplicada, né? Eu escolhi o tema ali, Burkina Faso, por achar que é um assunto que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que seja, né? Então, esse foi o motivo. Tá, então foram 110 participantes que eu fiz, eu fiz um questionário, 10 questões, né, um questionário de 10 questões, com prova objetiva, 4 com cada participante, esses 110 participantes foram divididos em 4 grupos, cada grupo fez uma atividade, a mesma atividade, mas separadas, fazendo atividades separadas. Por exemplo, teve um grupo que só estudou, o outro estudou e aprendeu, o outro estudou, estudou, aprendeu e memorizou. Então, aí, para você ver o resultado, depois, aplicando o teste, qual que é o resultado de cada um, ok? Então, essas 10 perguntas eram o mesmo questionário, né? As perguntas eram dificuldade crescente. O que é Burkina Faso? É uma pesquisadora? Uma artista russa? É um país? Não sei o que, tal, tal. E depois a última lá era uma pesquisa bem mais complicada. Então, muitas vezes a pessoa ali no chute, ela viu as primeiras perguntas, ela poderia até acertar as demais. Tanto é que na primeira pergunta ninguém acertou. Qual a prova objetiva, então, foi essa: 4 alternativas e uma resposta certa, ok? Vamos ver o resultado dessa pesquisa, como é que foi. A pesquisa, então, ela abordou aqui, desculpa, vou pegar aqui agora, tá. Ela fez, eu dividi esse grupo, como comentei antes, né? Eu criei um grupo aqui chamado passivo. Eu não achei um outro nome melhor, que seria aquela pessoa que não é uma pessoa ativa, não estudou, simplesmente foi lá e participou. O segundo grupo é um grupo que estudou aquela matéria. Então, ele leu, só teve uma leitura, ele fez um estudo, como fosse ler uma apostila ou ver uma videoaula. E o terceiro, que eu chamei de aprendizagem, esse grupo, ele teve uma atividade a mais, né? Então, é o seguinte, o passivo,
ele só fez a prova. O de estudo, ele só estudou. O de aprendizagem, ele estudou, aprendeu, e o da memorização, ele estudou, aprendeu e memorizou. Tá? Então, aí nós vamos ter a resposta. Então, esse passivo foram 23 participantes, né, sem nenhuma preparação, e incrível, eu achei que até seria menos, eles tiveram 38% das 10, praticamente acertaram 4 questões, né? E interessante também que, como eu falei para vocês, era uma ordem crescente, a pessoa meio que ia percebendo, trata-se disso, tal, então ficou evidenciado o chute, porque não teve nenhuma resposta igual, todas foram diferentes, né? Então, por isso eu deduzi que foi chute. No estudo, então, foi dado um texto para a pessoa ler, como fosse um texto, uma apostila, tá? Então, esses foram 28 participantes, foi um texto também e um vídeo. Teve pessoas que assistiram o vídeo e outras assistiram o texto. Eu queria fazer, não me aprofundei muito nisso, mas eu queria me aprofundar, acabei não fazendo esse trabalho que eu quero fazer futuramente, que eu acho que o vídeo ajuda, mas não resolve, entendeu? Então, quem leu o texto, você vê que eles teve um acerto maior. Teve 74% de acerto, praticamente das 10 acertou 7, né? E de quem assistiu o vídeo, das 10 apertou uma média de 6 respostas. Na aprendizagem, o que eu fiz? Eu fiz um resumo da história da Burkina Faso. Então, a pessoa leu, estudou o texto, leu a história da Burkina Faso. Tá? Então, aqui ele já teve uma ideia melhor do que se tratava, não só um texto curto, um resumo. Aqui ele leu, mesmo que seja um resumo do livro, ele teve um conhecimento mais aprofundado. Esses foram 30 participantes, você vê aqui o índice de acerto já subiu para 83%. Né? Praticamente só teve 2 erros, né, de cada fase. Né? Aqui na terceira fase é a fase da memorização. Então, o que foi feito? A pessoa, então, estudou, né, lá aquele texto, ela leu o resumo sobre a história de Burkina Faso, tá? E fez um joguinho de memória, uma coisa lúdica, assim, né, de jogo de memória. E também fez o simulado comentado. Ali, porque o simulado comentado é importante. É importante você fazer também o simulado, mas o simulado comentado, você aprende com o erro. Porque a hora que você erra, você vê lá, a professora e corrige na hora. Porque se você erra e não sabe por que o erro, talvez você não memorize. Agora, se você errou e tem um comentário, você aprende 2 vezes. Né? Então, aqui você memoriza muito mais. Então, nesse caso, foram 29 participantes e teve 92%, praticamente um erro só. Um erro. Né? Das 10, uma média de um erro. Então, você vê que é um assunto, não sei se alguém tem curiosidade de o que é Burkina Faso, né? Burkina Faso é um país da África do Sul, da África do norte da África, ali perto da Nigéria, no deserto do Saara, um país pequenininho, que antes chamava Alto Volta. Tá? Depois, se vocês quiserem também curiosidade, eu posso contar um pouquinho mais. Agora, essas coisas são importantes, você estuda, e você, né, você faz todo o teu trabalho ali, né, e é importante, mas não só isso, tem outros fatores também que contribuem. E eu não tirei esses fatores da minha cabeça, eu fui estudar. Que fatores contribuem para a melhoria do conhecimento, melhoria da aprendizagem, melhoria da memorização. Então, neurocientistas, pedagogos, etc., tal, desenvolveram, eu fiz um apanhado aqui, talvez não tenha todos os fatores, mas eu achei, assim, alguns fatores curiosos e eu trouxe para vocês aqui. Primeiro é o ambiente, a luminosidade, a luz é importante, você veja.
O estudo intercalado, a pesquisa lá do nosso colega lá da Universidade de Kent colocou, alimentação é importante, né? O sono, talvez seja uma das coisas mais importantes, você ter sono, se divertir, não só estudar, sair final de semana, namorar, jogar bola, fazer outras coisas, porque a mente, ela precisa se revitalizar, né? E a mentoria também é importante, né? Então, vamos analisar aqui cada um desses. O ambiente, então, tem que ser um ambiente, assim, organizado, confortável, né? Um ambiente que sem interferências, porque senão o barulho, interrupção, senão você vira o Jaque, né? Você está estudando ali, a tua mãe chega, já que você está aí, pode ir lá no mercado. Então, fugir desse do Jaque, né? Não ser o Jaque. A luminosidade também é importante, né? A luz fraca dá sonolência e a muito forte também ela quebra, ela é excessiva, né? Ela interfere no teu ritmo biológico. O estudo intercalado, você vê, como foi colocado lá na pesquisa, você estudar assim, por exemplo, estuda 50 minutos, coloquei 50 minutos, pode ser 30, pode ser nunca mais que uma hora, né? E tem uns 10 minutinhos de descanso ali, vai no banheiro, faz um xixizinho, faz um lanchinho, né? E também fazer disciplinas diferentes. Estou estudando aqui agora comunicação organizacional, daqui no próximo eu vou estudar assessoria de imprensa, né? Se você ficar 2, 3 dias, uma semana só assessoria de imprensa, a tua mente vai cansar, ela não tem mais curiosidade, tá? Então, a hora que você retoma o estudo, você força a memória a te ajudar. A alimentação também é importante, você fazer alimentações equilibradas, né? Nada muito gorduroso, uns lanchezinhos leves, tal, ajuda. E uma das coisas que mais ajuda é você ter um sono reparador, né? Você dormir bem, né? Porque no sono, enquanto você dorme, aquilo que você aprendeu, ele consolida, ele cola na memória, né? E isso é incrível. E o sono, por incrível que pareça, ele tem uma função cognitiva. O que é uma função cognitiva? É você fixar aquilo que você aprendeu, né? Ele reorganiza as informações, porque quando você estuda, tudo está meio fora de ordem e tal. Na hora do sono, pega como fosse os arquivos, pega um arquivo, põe tudo nos arquivinhos ali, organiza todas aquelas informações de uma forma que você possa recuperar depois, tá? E outra coisa importante também, quem puder, eu até é, sugiro, né? E quem puder, né, ajuda muito uma mentoria. A mentoria é importante porque ela transforma. Por que a mentoria? Ela transforma algo, a preparação, num processo estratégico. Que muitas vezes quando você estuda sozinho, você está meio perdido, você vai meio na sua intuição, etc. Tal, por mais que você tenha aqui o método, mas você precisa de alguém que fica te estimulando, te ajudando, te monitorando, né? Pegando as trilhas de estudos. Cada concurso que nós temos lá no SCOM, a gente faz uma trilhinha de estudos. Mas isso aí o papel do mentor. Ele pega essa trilha e, agora vamos estudar aquilo, agora vamos estudar aquilo, entendeu? Então, ele estimula bastante. Faz uma gestão do tempo também, porque muitas vezes a pessoa, essa semana nós vamos estudar isso, amanhã aquilo, depois da manhã aquilo também é importante, porque você cria um compromisso, né? E outra, mais importante também, da mentoria, é que você não fica estudando coisas. Você tem um foco, quando você vai participar de um concurso, você tem que ter um foco no edital. Você não vai estudar tudo. Vai estudar o que vai cair, o que está no conteúdo programático. Não vai perder tempo. Então, acho que a mentoria faz ou deveria fazer isso. Eu acredito que o Alexandre, que é o nosso mentor aí, acredito que ele esteja nessa. Até posso depois, na próxima apresentação, vocês podem conferir se é isso mesmo que ele está fazendo, né? Outra coisa, agora eu vou dar uma passadinha, assim, rapidamente. Na área da comunicação,
quais são os temas recorrentes, né? Os temas recorrentes nos concursos de comunicação. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: 80% dos concursos de comunicação são para jornalistas. Pode ter lá, formado em comunicação social, e ali está jornalista, ou só jornalista. Só que o jornalista, ele não foi preparado para os concursos de comunicação. Porque eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, meus alunos, praticamente não tenho alunos de relações públicas, porque o que cai nesses concursos é tudo relações públicas, né? Então, o jornalista ele não está preparado, não que ele não esteja preparado no sentido de estudo, mas na graduação ele não foi preparado. Tá? E aqui, por exemplo, você vê, ó, comunicação organizacional. Então, os temas mais recorrentes aqui são comunicação organizacional, assessoria de imprensa, comunicação digital, design e publicações, marketing e tal. Em comunicação organizacional, pouco se aprende nos cursos de jornalismo sobre comunicação organizacional. E aqui, 24% desse tema de comunicação organizacional está ali, comunicação pública, comunicação empresarial, comunicação institucional, né, que cada banca, eles dão um nome, eles nem sabem do que estão perguntando, né, porque eles vão lá, tiram dos livros, etc. e tal, né. Uma coisa que é importante que eu esqueci de falar também é o seguinte: é muito importante ler livros e resumo do livro. Por quê? É dos livros que as bancas tiram as questões. Não adianta você ficar... eles não vão tirar as questões da videoaula. Eles tiram dos livros. Então, você tem que estudar, no mínimo, os resumos dos livros, os próprios livros. Comunicação integrada, também um tema bastante recorrente aí, tá? Comunicação estratégica, planejamento, plano, projeto, políticas de comunicação. Relações públicas está dentro da comunicação organizacional, apesar de que algumas pessoas separam, né? Comunicação interna também tem pouco, mas é um percentual que não é relevante, mas é importante. E outros temas é muito variado, é muito tema, então você vê tem outros 39% de outros temas na área da comunicação organizacional, né? De assessoria de imprensa. No curso de jornalismo também, agora que os cursos de jornalismo, tanto na habilitações como na graduação, eles têm despertado para a disciplina de assessoria de imprensa, porque perceberam que é um mercado onde os jornalistas que se formam vão trabalhar, né? Mas por uma questão do mercado de trabalho. Mas, assim, até eu quando fiz jornalismo, sei lá, nem sabia o que era assessoria de imprensa, nem era tratado isso, era um assunto bem recente, tá? Então, assim, papéis e funções do assessor de imprensa é o principal tema, produtos e serviços da assessoria de imprensa, tá? Aqui existe uma grande confusão das bancas. Eles fazem uma pergunta: a assessoria de imprensa, eles denominam assessoria de imprensa para tudo que é comunicação. O assessor de imprensa, jornalista, a assessoria de imprensa é fazer um jornalzinho, é fazer a comunicação digital. Eles pensam assim. Só que, na prática, isso não é assim. A assessoria de imprensa é uma coisa, comunicação digital outra, e as coisas são um pouco separadas, né? Mas eles põem tudo. Eu coloquei aqui o release fora, apesar de que seja um produto e um serviço de assessoria de imprensa, eu só destaquei aqui também como 10% das questões, destaquei fora disso, vocês veem que também tem bastante. Media training, 8%, tá? Gestão de crise na comunicação, na mídia, também 7%, e outros temas, você vê que temas são muito variados. Comunicação digital também é bastante, redes sociais, internet, convergência da cybercultura, e, ultimamente,
e cada vez mais, a última pesquisa que eu fiz na primeira nem aparecia, agora, nessa última que eu fiz, apareceu bastante, várias perguntas sobre inteligência artificial, e cada vez mais é um tema que vai ser cobrado nos concursos da comunicação. Publicações e design, né, design gráfico, aqui publicações são jornais, revistas internas, jornais internos, mural, etc. A impressão, processo de impressão, né, os projetos gráficos, né, sobre as publicações e as impressões, sobre diagramação, eu destaquei aqui do projeto gráfico também, que cai bastante sobre diagramação e outros temas, tá? Outro tema que os jornalistas não estudam, estudo pouco, ou quase acredito que não estudo, é marketing e publicidade. Cada vez mais cai perguntas, tem muitas perguntas sobre marketing e publicidade, a maioria sobre marketing digital, né? Estrutura das agências, estratégias de marketing, tudo muito noções de marketing, mas campanhas publicitárias, gestão de marcas e outros temas, tá? Aqui na segunda, que são muitos temas, né, eu também, para não ficar, eu acabei colocando aqui para vocês também, para vocês terem uma ideia de outros temas, né? Então, outros temas aqui, jornalismo, meios de comunicação, ética e legislação, teorias e história da comunicação e conhecimentos gerais, eu incluí aqui só para a gente falar um pouco. E jornalismo, então, aqui, tá, notícias e reportagens, que é a maioria das questões, gênero jornalístico, apesar de que a notícia e reportagem seja um gênero, mas, assim, eles perguntam muito, gênero opinativo, gênero não sei o que e tal, entendeu? Nesse sentido, tá? Redações jornalísticas também, fontes, pauta e apuração, e edição jornalística e outros temas, tá? Também os meios de comunicação, o principal é o web jornalismo, depois com a internet esse tema é o principal dos meios sobre o web jornalismo, a mídia são as mídias sociais, né, mas no sentido do web jornalismo. O telejornalismo também é muito dentro desse tema, 15%, as mídias impressas ainda, apesar de que cada vez menos tem mídia impressa, mas as perguntas ainda, porque o jornalismo impresso é o pai do jornalismo. Então, é por isso que até as questões um pouco derivam de lá. E, em último, então, dos meios de comunicação sobre radiojornalismo, são as perguntas mais. Ética e legislação também, ética jornalística, 25%, códigos de ética, então, código de ética do jornalista, isso aí deita e rola, né? Legislação da comunicação, a legislação, a comunicação na Constituição, lei de imprensa, calúnia, difamação, não sei o que, tal. Então, tem bastante perguntas disso. A ética na comunicação também, tanto a ética no jornalismo, a ética na publicidade, a ética nas relações públicas e outros temas, tá? Também, e outro, aqui nas teorias, também no jornalismo, voltando lá, obviamente que é estudado as teorias da comunicação, mas nos cursos de jornalismo se estuda mais as teorias do jornalismo, né? Então, as teorias da comunicação, apesar disso, é a maioria das perguntas, 45%. 40% são teorias do jornalismo, e apenas 5% de histórias da comunicação e 10% outros. Aqui está bem definido que outros aqui, menor porcentagem, que aqui está bem evidenciado, porque se eu for agora falar dos tipos de teorias e escolas e tal, daí vai complicar. Aqui eu trouxe um pouco também sobre que temas nos concursos, aqui não é de cada prova, aqui dos concursos em geral. Todo concurso público, né, 100% tem língua portuguesa. Até agora não vi nenhum. Se tiver, então é 99,9%, entendeu? Então, é basicamente isso. O segundo tema mais é noções de informática. Aqui eles colocam noções de informática, mas, na verdade, eles estão cobrando até, muitas vezes, informática avançada. Não é mais noção, né? Mas só eles colocam lá noções de informática, mas não é informática básica, não.
Muitas vezes faz pergunta cabeluda lá. Tá? Matemática e raciocínio lógico, aqui é o terror dos jornalistas, né? Principalmente raciocínio lógico, então é complicado, né? É uma coisa que 55% tem isso aí. E legislação geral, lei de acesso à informação, por exemplo, a proteção de dados pessoais, praticamente todo concurso que tem legislação, eles perguntam sobre essas duas questões, marco da internet, essas outras coisas, tá? Direito constitucional também, perguntas da Constituição, os princípios da Constituição, os direitos e deveres, etc. A administração pública também aparece em 10%, e meio que junto ali, misturado, direito administrativo com administração pública, são os temas que mais aparecem. Tá? Bem, vamos finalmente aqui, que eu não quero me alongar muito. Então, a gente nós criamos, a partir disso tudo, nós criamos um método. Eu coloquei aqui método SCOM, mas é só para não, eu não tenho nome, e também não quero que isso tenha o nome de SCOM, só para diferenciar dos outros, né? Então, o que a gente faz? Então, eu parto aqui desse princípio. Você tem que estudar, você tem que aprender e você tem que memorizar. Esse é o tripé. É o segredo? Talvez não seja. É um método, é uma metodologia. Você pode seguir como não pode. Eu tenho feito isso, eu sou eu tiro isso, eu tenho um conteúdo para o concurso da Marinha. Desde que eu comecei a fazer esse conteúdo para a Marinha, todos os anos, todos, que são uma ou duas vagas, o primeiro e o segundo lugar estudaram comigo. Por quê? Eles têm que ler o livro, porque o edital da Marinha, ele dá o livro. Então, eles têm que ler o resumo. Então, quem estudar o meu material, não é porque o meu material é bom, porque ele tem que ler. Ele vai ter que ler. Então, é importante, ele vai ter que ler, ele tem que memorizar, ele tem que estudar. Então, óbvio que está estudando o meu material, não é um mérito meu, é um mérito da pessoa que estuda, porque ele tem as ferramentas. Agora, no dia que você ter a ferramenta, você não utilizar, entendeu? Então, o que é o estudo? O estudo, eu coloco as apostilas no estudo. Eu já pensei várias vezes, inclusive eu já propus para o Alexandre Brandão, que está aqui, Alexandre, vamos fazer vídeo aula. E ele nunca, ele passou em 11 não assistindo vídeo aula. Então, sei lá, a videoaula, não vou dizer que não ajuda, a videoaula, obviamente, ajuda, mas eu acho que as apostilas, a pessoa lê, é mais produtivo, provoca mais a memória, entendeu? O segundo tripé é a aprendizagem. O que é aprendizagem? É você ler os resumos dos livros. Nós temos lá, eu tenho 500 e poucos resumos de livros lá, então, todos os livros aqui indicados para a banca, quando eles indicam o livro, 100% do que eles indicam ali, já tem lá os resumos, né? Então, é importante você, obviamente, você não vai ler, e os meus resumos não é assim, na página tal isso, é praticamente a transcrição do livro, só de forma resumida. E o último é memorização. Como é que você memoriza dentro daquele processo lá que nós vimos? Então, você tem que brincar com a memória. Primeiro, é fazer uma coisa lúdica, você faz um joguinho de memória, faz um brinquedo que você faz ali, você preparando a memória já para ativando, para que ela, na hora do vamos ver, ela consiga resgatar. Então, a pessoa estudou, leu a apostila, leu os resumos do livro e fez o joguinho de memória. Agora ela vai fazer os simulados. E eu aqui, no nosso caso aqui, todos os simulados, todas as questões são comentadas, porque eu acho que é importante. Não adianta, eu podia fazer 2 milhões que concurso, não vou concorrer com que concurso. Agora, eu preciso entregar aquelas questões que caem, né? Então, e comentadas, eu vou comentar, e não repete o comentário dos assuntos, eu faço assuntos bem diversificados. Então, todos os simulados são comentados, ok?
Então, é isso. Como diz os manezinhos lá, que eu e o Alexandre somos lá de Floripa, né? E os manezinhos de lá dizem assim, é isso aí, meus queridos.